de pau, me abre a boca, macumbeira! Bom dia, Umbanda, seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Orixá versus o santo. Orixá viveu ou não viveu na Terra? Orixá é uma força cósmica ou é algo que eu não conheço? Me explica isso, Adérito. Essa grande confusão, esse grande embate que nós temos dentro do culto de nação não precisaria existir, mas também não tem problema nenhum existir, e a gente vai conversar sobre ele agora. Apesar de utilizar o mesmo nome, já começamos o assunto, tá? Apesar de utilizar o mesmo nome orixá e o mesmo nome para os orixás, por exemplo, Xangô, Oxum, Iemanjá e assim por diante, Oxóssi, e assim de uma forma abrangente, como o Pierre Verger já anunciou a existência de mais de 300 e poucos orixás, simplesmente por seu pouco período de pesquisa, nós temos a existência de inúmeros, centenas de orixás ou até mesmo mais. Nós conhecemos estes que a gente já cultua. Porém, contudo, todavia, e não vamos sequer entrar nas divisões de classificações dos Irumalê, não vamos falar de Eborá, Orixá, a existência dos da esquerda, não. Vamos resumir isso, colocar no mesmo saco de análise Orixá como sendo todos eles. Orixá como sendo desde Oxalá, Orixalá, Obatalá e também Ogum, por exemplo. Não vamos separar aí em Eborás, Orixás, em Funfuns. Vamos classificar e falar simplesmente como sendo orixás. Se você levar em consideração a visão africana, ora, Adérito, mas orixá é africano, é isso que eu estou tentando explicar. As pessoas utilizam dentro dos cultos de nação, dentro da Umbanda, dentro das diversas religiões que têm orixá como um ponto de existência e resistência e manutenção, suporte da fé, assim como é a Umbanda, tem o termo orixá utilizado em diversas visões. Isso fica simples de entender. Presta atenção no seguinte. Se você for à Nigéria, se você pegar um terreiro tradicional de candomblé, em que tenha a visão iorubana de ancestral ilustre, Xangô viveu. Xangô foi o terceiro ou quarto rei de Oió, depende da fonte onde você está consultando. Ele é um ancestral ilustre. Por sua vida, pelo que ocorreu na sua vida, e principalmente pela forma da sua morte, ele ascendeu e se tornou um grande ancestral ilustre. E assim, naquela região da África, aquelas pessoas nascidas ali são filhas de Xangô. O meu professor, o Ayô, professor de Yorubá, Ayô, ele nasceu em uma determinada região e ele é filho de Ogum. Se você pergunta, é nigeriano, se você pergunta para ele qual é seu orixá de coroa, ele é Ogum. Por quê? Porque Ogum é meu ancestral, eu sou descendente de Ogum, porque eu sou da região X. É isso. Não tem para ele a descoberta do orixá de coroa. Ele é um descendente de Ogum. Ele é um descendente legítimo de Ogum, ali daquela região. Ele dominou Ogum, e assim ele é o próprio descendente. Dessa mesma forma, olhando pelo outro lado, Ogum existiu. Ogum esteve lá, foi um grande guerreiro. Por conta da sua vida, por conta da sua vida e da sua devoção, por conta da forma de sua morte, ele ascendeu e se tornou um orixá. Ele ascendeu e se tornou um orixá. Para eles, não existe mitologia, existe história. As histórias de Ogum são verdadeiras, é história de vida de Ogum. Tanto que ele se tornou uma pessoa, um grande orixá. Existiram vários guerreiros lá, existiram também vários reis por lá, mas alguns
se tornaram orixás ancestrais e luz, outros não. Ogum, lembra, ele cortou a cabeça das pessoas, pois estavam prestando uma homenagem a ele mesmo em um ritual específico. Ele sentiu tanta vergonha e se colocou para dentro da terra. E assim ascendeu como orixá, se tornou um grande ancestral, um ancestral ilustre, um ancestral que é cultuado até hoje, um orixá. Se você tem essa visão, o orixá viveu. Se você toma isso como uma história, o orixá como ser humano, Xangô como terceiro ou quarto rei de Oió, Oxum como uma de suas esposas, um ser vivente africano, cultuado até hoje por meio da diáspora ali africana e que introduziu nos candomblés, nos cultos de nação, este culto e colocou dentro da cultura brasileira a figura do orixá, tanto que Iemanjá, ela é tão enraizada na cultura brasileira que nós sequer mais olhamos uma imagem, não encontramos uma imagem de Iemanjá negra. Ela tem cabelo liso e é branca, o que obviamente não são as características do africano. Assim, portanto, orixá viveu, para os africanos, é a história da África, não da África como um todo, mas é a história da Yorubalândia, a região Benin, Nigéria, mais Nigéria do que Benin, uma parte pequena do Benin, mas a Yorubalândia é uma região da Nigéria e do Benin que os orixás viveram. Odudua como o grande patrono, e assim os seus filhos, o reinado e a existência dos outros iorubanos, que se tornaram ancestrais ilustres, forma a própria história da Nigéria, da Yorubalândia. Portanto, não há discussão lá se existiram ou não. Sim, existiram e não há dúvida. O candomblé, por fazer este culto aos orixás, crê nessa existência e crê mais do que isso. Não é porque é melhor ou pior, mas crê além disso também, assim como os africanos também possuem parte desta crença. Qual delas? Extrapola a figura única do orixá como um ser vivente e o insere também como um dominante de certos aspectos da vida e da natureza. Para ser mais simples, Oxum, a própria cachoeira e também rios. Iemanjá, o próprio mar. Quando você mergulha no mar, você mergulha num domínio de um ancestral ilustre, domínio dele que ele passou a comandar a partir do momento em que se tornou orixá. Isso se estende à figura de um ser humano que viveu. Logo, esse ser humano que viveu teve o início, mas o mundo começou antes, por exemplo, de Xangô. Não existia justiça antes de Xangô? Existia. Não existia equilíbrio, não existia fogo? Existia. E assim nós temos a extrapolação da figura do orixá simplesmente, não é simplesmente, parece que é diminuído isso, mas da figura do orixá como um ser vivo e ponto. Não. Apesar de ter sido um ser vivo, ele ascendeu e agora é muito mais do que um ancestral. Ele é ilustre. Por ser ilustre, é um orixá. Por ser um orixá, tem um domínio imenso. Muito mais do que qualquer entidade de Umbanda, óbvio. Porém, nós também temos a visão do cosmos. Como assim? Meu amigo João Luiz Carneiro, umbandista também, ele trata da visão cosmogônica entre as diversas formas de enxergar o orixá. E existem, todas são sinceras, genuínas, espetaculares e maravilhosas e se complementam. Presta atenção nessa visão. Não estou dizendo que o João fala disso, mas o termo, ele explica direitinho.
a visão cosmogônica do orixá, ou seja, o orixá como ser vivente, como aquela pessoa que existiu, como aquele rei, como que teve aquela história, hoje falado como mitologia, que para o africano é a própria história, tudo aquilo é a personificação, é o exemplo máximo da existência de algo superior que comanda o cosmos, o universo, desde os planetas até as células do teu corpo. Veio antes da existência do próprio planeta, do ser humano, e vai continuar depois. Tem domínio acima da nossa compreensão, como, por exemplo, vem do próprio Deus, aí é uma visão teogônica, mas também relacionado com a cosmovisão, a visão do todo, e Xangô, Yansan e Iemanjá é a personificação máxima deste poder maior. Rubens Saraceni chamou de trono, por exemplo. Na visão dele, para você ter uma ideia, um trono é um domínio gigante, formado por Deus Olorum, é a própria manifestação de Deus fora de si. E Xangô é a personificação máxima, aquela existência daquele ser, daquela pessoa, visto pelos iorubanos como a personificação, a existência da justiça, do fogo, dos raios. Assim como Zeus também é o senhor dos raios para o grego, Thor, o senhor dos raios e trovões para os nórdicos, é a existência de um poder imenso, maior, proveniente de Deus, mas que cada cultura possui o seu exemplo máximo, a existência de um ser ou de uma figura mítica ou de um deus, de uma divindade, que é a personificação deste poder de caráter maior e também de caráter menor, ou seja, do cosmos até a menor partícula que se encontra em você ou no universo. Então, este orixá, ele é individualizado, ele também está em mim, por exemplo, o equilíbrio que Xangô traz através da sua balança, é só um exemplo, tá? Não quer dizer que, nossa, que bobeira, são visões, essas visões existem, são sinceras e genuínas, não são visões idiotas, burras, que não devem ser consideradas, são visões de nossos irmãos. Estas visões sustentam a fé deles, e isso é importante para a existência, a manutenção e a propagação do culto ao orixá. O que é mais importante ainda dessa existência é unir as visões, não para concordarem, mas para dialogar e assim estender às pessoas que não conhecem nenhuma delas. A existência dessa cosmovisão de acima, abaixo, dentro de si mesmo, fora, no universo, compõe também a existência de um ser ancestral que viveu ali. Pode ser mesclado com a existência de um ser, ou pode ser retirada e dizendo, isto é mitologia, ele nunca existiu. Tudo bem, não há problema nenhum. O problema é dizer, você não entende, nunca existiu e não é. E assim nós temos uma questão muito interessante. O orixá, sendo um ser que foi parte da história, um ser vivente, ele se assemelha muito ao santo católico. O santo católico não foi santo durante toda a sua existência. A superação dos seus problemas foi o que o tornou santo. Os milagres que ocorreram pelo exemplo de vida cristã que estes santos tiveram é o que os alçaram à capacidade ou ao reconhecimento, à posição de um santo. O santo é o exemplo de vida católica. O orixá é o exemplo de vida ao culto aos orixás, como, por exemplo, Xangô. Xangô, ele ascendeu ao Orum em carne. Xangô foi em carne para o Orum. Xangô, diante de uma vergonha que passou, ele foi para as matas se suicidar. E Yansan, uma de suas esposas, orou por ele para que Olorum o levasse para o Orum, poupasse a sua vida. E assim, seu corpo sumiu. Ele não chegou a se suicidar. Ele foi alçado ao caráter, à capacidade, à forma de orixá. Foi alçado, ele ascendeu por conta das rezas, por conta do amor que a sua esposa tinha por ele e por conta da humildade que ele teve em
ir, em reconhecer que fez algo errado e assim um exemplo de justiça. Ele fez errado, então ele mesmo vai se punir. Ogum, por exemplo, reconheceu a mesma coisa. Ele se autopuniu por ter cortado a cabeça dos seus súditos. E assim ele se enterrou. Ele não se enterrou, ele foi para a terra e sumiu. Foi para o Orum em carne. Se você não acredita em coisas desse tipo, não acredita em Jesus, tá bom? Não acredita em nada disso, não acredita em milagre, em nada desses pontos. A vida dos orixás o tornaram orixás não porque foram grandes guerreiros só. Isso é parte da história. O momento da sua ascensão também é fundamental. Oxum se transformando no rio, Iemanjá nos mares. E aí nós temos as diferenças de mitologia, as diferenças de visão. Eu sei que em Iemanjá, na África, é rio. Aqui ela passou a ter o domínio dos mares e assim por diante. A visão, a importância, o que nós estamos discutindo agora e que nós devemos levar adiante e entender é que estas visões são honestas, sinceras, existem e fazem sentido. Todas elas fazem o maior sentido e podem ser unidas. Não há problema elas serem unidas, também como não há problema elas serem separadas. Cada tradição tem a sua visão e todas elas encaram o orixá com todo respeito e com fundamento. Todas elas possuem essa característica primordial. Todas elas têm esse fundamento. São fundamentos bonitos, são fundamentos lindos. Como um ser que viveu e por ter vivido, tinha preferências por comidas, por rituais, por bebidas, por formas das pessoas, por como as pessoas se comportavam para com eles e assim por diante. Nós usamos este culto para evocar não só os ancestrais ilustres que agora estão ocupando posições altíssimas no Orum, no céu, num plano não material, o nome que você queira dar. Não só este ancestral, mas sim tudo aquilo que vem junto com esta evocação, toda a justiça, toda a beleza de Oxum, aquela que foi uma das mulheres, uma das esposas de Xangô, bela, linda, que tem um domínio do ouro, que é próspera, que entrega a beleza aos seus filhos e a quem a pede isso. Isso é significativo. Isso é espetacular, maravilhoso. Ter o orixá, não só como ancestral, mas muito mais do que isso, muito menos do que isso, abrangendo toda a nossa existência. O santo é igual. Vamos lá. São Jorge de Capadócia não é a reencarnação de Ogum, o grande guerreiro africano. Assim, um não é outro. Mas não há o problema do sincretismo, porque a existência, a vida, a morte de São Jorge de Capadócia o transformou em alguém admirável, exemplo de vida dedicada à religião. A vida de Ogum, um exemplo de vida dedicado aos orixás, a Deus, a sua comunidade, um exemplo de vida a ser seguido. Os dois grandes guerreiros. O que não podemos esquecer é que isso é proveniente de nossa África, de nossa Yorubalândia, de Nigéria, Benin. Não podemos esquecer as origens. Podemos estender este conceito, esta forma, esse estilo de vida, esta forma de encarar a existência humana e Deus de forma universal. Olha, São Jorge é a personificação máxima de Ogum. E Ogum é a representação máxima do guerreiro forte e justo também. E assim é possível fazer esse sincretismo. Nunca se esquecendo da África, nunca se esquecendo dos nossos irmãos africanos que trouxeram a nós parte daquilo que nós temos dentro da Umbanda, parte fundamental e indissociável, que é o culto aos orixás. Meus irmãos, eu agradeço ter me acompanhado até aqui.
Quero dizer para vocês que o aderitosimões.com.br está aberto com cursos que são gratuitos para os iniciantes. Existem cursos de guias, cursos de orixá na Umbanda, tem cursos de chakras relacionados com a Umbanda, tem as apostilas dentro desses cursos. Existe também Mistérios de Exu, existe um curso que custa R$10, chamado Preparação Mediúnica, que serve para pagar e sustentar a plataforma. Existe um custo para tudo isso que tem: iluminação, câmera, plataforma, a emissão e todo o sistema que faz com que você receba certificados, e-mails e tudo o que você precisa para estudar de forma organizada e sistematizada. Não podemos fazer nas coxas, não podemos fazer de qualquer forma. Tem que ter organização, a Umbanda tem que ser valorizada, tem que ter capacidade, tem que ter beleza, organização, disciplina, entrega, tem que ter qualidade. O estudo com qualidade é muito mais bem aproveitado do que de qualquer outra forma. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau. Bate palma e abre a boca, macumbeira. Para, maestro!